Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Marcos Henrique aqui do canal Café com Fé. Estou aqui com o meu cafezinho e com a palavra do Senhor para meditarmos mais um pouco em um tema sobre a vida cristã e sobre a palavra de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos falar 5 dicas do que fazer quando você termina de ler a Bíblia. Se você leu a Bíblia toda pela primeira vez e agora não sabe o que buscar de conhecimento, vamos conversar um pouquinho hoje e vamos entender quais caminhos a gente pode seguir. Além disso, eu quero convidar você a já deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com um amigo, com alguém que você também gostaria que recebesse a palavra de Deus, porque a gente posta vídeos aqui, conteúdos bíblicos, falando sobre a palavra de Deus, sobre a vida cristã, sobre fé, sobre o amor de Deus, sobre salvação. Aqui nós falamos sobre Jesus o tempo todo. Então, pegue o seu café e vem conosco meditar sobre esse assunto. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Aqui o Senhor falando para Josué, quando Moisés morreu e Josué assumiu a liderança do povo. Então o Senhor traz uma palavra de ânimo para Josué, mas ele diz: não deixe de meditar nas palavras que eram as palavras que Deus tinha dado até o momento. Obviamente, hoje nós temos a Bíblia completa, mas Deus já ressaltava a importância de meditar na palavra. Ainda, agora vamos ver no segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda obra. Aqui está a palavra do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar. A importância de estudar e de meditar nas Escrituras, né? Então, quando você lê a Bíblia pela primeira vez, muitas vezes surgem dúvidas, né? Esses dias, algumas pessoas me perguntaram sobre quais livros eu vou poder ler, né? Uma pessoa que frequenta comigo também fez a mesma pergunta e eu disse para ela que lesse o livro de Daniel, porque a nossa igreja estava passando a campanha de Daniel. Então era muito interessante, né? Foi a primeira coisa que eu fiz. Na semana antes da campanha eu li todo o livro de Daniel para poder trazer a memória e que Deus já começasse a falar comigo, né? Para poder mergulhar nessa campanha entendendo o que estamos fazendo. E assim, às vezes a gente não sabe por onde começar e a gente não sabe o que fazer quando terminar. E hoje nós vamos falar 5 dicas de como proceder, do que fazer, qual caminho percorrer quando a gente acaba de ler a Bíblia. A dica número 1, releia a Bíblia em versões diferentes. Por que versões diferentes? A gente sabe que a Bíblia passou por várias traduções até chegar às nossas mãos. Aqui no Brasil, principalmente, né, que veio depois de muitas traduções até chegar no Brasil, a gente tem a mesma palavra. A Bíblia ela é concisa, ela é verdadeira. Você pegar várias versões, você vai ver que elas falam da mesma coisa, mas muitas vezes você vai encontrar termos diferentes, expressões de formas diferentes, a mesma forma de falar uma coisa que Deus está querendo dizer na palavra. Só que essa diferença, muitas das vezes, ela vai complementar o conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Se eu digo para você que o café está quente e se você diz para mim que o café foi aquecido, nós estamos falando a mesma coisa, de forma diferente. Assim acontece nas versões. Então nós temos versões com um português mais clássico, mais ortodoxo, mais antigo, e nós temos até versões mais modernas, que usam a linguagem dos dias de hoje, uma linguagem mais jovem, uma linguagem mais moderna, mais acessível, mais fácil de entender. Muitas vezes eu estou lendo e eu paro a leitura, pego uma Bíblia numa versão diferente, pesquiso nos aplicativos que eu tenho no celular ou na internet, para entender um termo que
não é tão claro para mim, e isso complementa o conhecimento. Então, quando você lê a Bíblia em várias versões, você complementa o seu conhecimento. Além disso, tem uma questão muito específica, porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela não é uma leitura simples como um livro qualquer. Se você ler 10 vezes a Bíblia, eu acredito fielmente que Deus vai falar 10 vezes com você, coisas novas, coisas vivas, que vão edificar a sua vida. No momento que você está vivendo, o mesmo texto pode te trazer várias revelações, várias inspirações, soluções e fortalecimento da sua fé. Então leia a Bíblia em versões diferentes. Eu tenho aqui comigo alguns exemplos. Essa Bíblia que eu li é uma Bíblia de estudo do louvor. É uma Bíblia que eu tenho há alguns anos, já há muitos anos. É uma Bíblia comentada e ela tem vários... todo o foco dos comentários dela são no sentido de louvor e adoração. Ela está na versão NVI. Já essa Bíblia, que eu já usei em alguns vídeos do nosso canal, é uma Bíblia na tradução da Nova Linguagem de Hoje. É uma Bíblia bem moderna, foi uma das últimas que eu comprei, a penúltima. Ela tem a tradução na linguagem de hoje, ela tem os QR Codes que eu posso escanear e abrir diretamente no aplicativo, pegar ilustrações, pegar o versículo, exatamente o texto que eu estou lendo, e poder pesquisar também em outras versões. Eu tenho essa Bíblia, que é uma Bíblia King James, da versão 1611, é um português mais clássico, mais ortodoxo, uma tradução mais ortodoxa, muito boa. Todas as versões são muito boas, mas eu gosto muito do português tradicional. E eu até brinco, uma vez uma pessoa comentou comigo que gosta das linguagens mais novas, e eu disse que eu gosto do tradicional, que assim eu aprendo um pouco mais. Como eu sempre gostei muito de estudar, então para mim é interessante. Essa Bíblia que eu peguei aqui eu vou deixar por último. Eu tenho essa Bíblia, que também é uma Bíblia de estudo da oração, está na versão Almeida, corrigida e revisada, e todos os comentários que tem dentro dela são comentários voltados para a vida de oração. Então, assim como a outra tem comentários voltados para o estudo na parte de louvor e adoração, essa aqui tem comentários na parte de oração, de clamor, de busca ao Senhor. Eu tinha mais algumas Bíblias que infelizmente se perderam em mudanças, porque a gente sempre perde coisa em mudança mesmo. Também tive uma Bíblia Thompson que foi comida pela traça, infelizmente, mas eu vou adquirir outra. Tem essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia Nova Viva, é uma Bíblia também bem suave, é bem fácil de ler, a tradução dela é bem interessante. Eu tenho essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia em inglês. Por que eu tenho a Bíblia em inglês? Porque eu gosto, eu leio, eu pesquiso. Aqui de vez em quando eu leio nessa Bíblia, porque também é uma forma de eu ler a Bíblia, de eu encontrar talvez um esclarecimento diferente e ao mesmo tempo eu estudo inglês. E a Bíblia que eu deixei por último é a minha Bíblia mais nova, é uma Bíblia cronológica. O que é a Bíblia cronológica? A ordem dos livros é diferente da Bíblia que a gente conhece. Ela está mais focada no período que os livros foram escritos. Então ela traz também um entendimento muito interessante. Quando você lê nessa ordem, você consegue acompanhar a cronologia bíblica. Então ela também tem comentários interessantes, tem vários insights que a gente pode estudar e pesquisar, e está sendo uma leitura muito gostosa, e essa é a Bíblia que eu tenho usado. Então a primeira dica: leia a Bíblia em versões diferentes, leia várias vezes, não deixe de ler. Já li 10 vezes, leia a 11ª. Minha mãe, ela lê a Bíblia todo ano, pelo menos uma vez, né? Eu já li algumas vezes, não nesse ritmo, né? Porque eu estou sempre estudando outras coisas, temas específicos que a gente vai falar, mas a minha mãe, ela sempre tem esse foco de ler, e é muito interessante ver como isso enriquece. A segunda dica é estudar temas específicos. Aqui a gente tem uma questão muito interessante, porque a Bíblia, ela é muito rica, né? Então, como eu falei assim, estávamos na campanha de Daniel. Então, o que é interessante quando você está participando de uma campanha? Você entender a campanha que você está fazendo. Então, obviamente, além da minha leitura diária, eu dediquei algum tempo a estudar sobre Daniel, sobre a época que Daniel viveu, sobre a época, os acontecimentos que levaram a toda aquela situação, como Deus
cuidou do povo que estava cativo, de como Deus honrou Daniel dentro da Babilônia, assim como seus amigos, de como Deus cuidou do povo e de como Deus cumpriu sua promessa de libertar o povo. Assim, a gente tem a campanha aqui na nossa igreja de Elias. Então, nessa época, eu foco em estudar sobre Elias, porque é interessante para mim ouvir do Senhor o que está sendo colocado em prática naqueles dias, em jejum e oração. Então, a campanha de Daniel são 21 dias de jejum e oração, a campanha de Elias são 7 dias de jejum e oração. Tem a campanha de Jabes, que a gente fez esse ano pela primeira vez também. É uma referência muito curta na Bíblia, mas eu fui lá e pesquisei, e todos os dias da campanha eu lia o texto que falava sobre Jabes. Foi uma leitura muito interessante. Dali eu avancei, fui avançando nos livros, então foi muito gostoso estudar isso. A gente tem temas, por exemplo, a tentação de Jesus, que a gente tem um vídeo aqui no canal que foi lançado recentemente. A gente estuda as respostas que Jesus deu para Satanás no foco de entender da onde ele tirou aqueles argumentos. Porque Jesus sempre dizia, está escrito. Então a gente foi estudar e entender da onde vieram essas respostas. Você pode conferir aqui no nosso canal, o link está aqui na descrição, e é muito gostoso de entender a palavra do Senhor. Você sabia, por exemplo, que o livro de Salmos não foi escrito somente por Davi? É um bom tema para se estudar. O livro de Salmos tem vários autores. Entre eles tem Asaf, tem os filhos de Corá, tem os cativos e exilados da Babilônia. Então, a gente tem ali vários autores que criaram aqueles salmos, que escreveram aqueles salmos, muitos de louvor, de agradecimento, muitos de clamor, muitos com lamentações. E ali, se você estudar aqueles salmos, você vai ver como aquele salmo se aplica ao momento que estava sendo vivido pela pessoa que escreveu e como se aplica muitas vezes ao nosso dia, né? E quando a gente entende isso, a gente entende, quando a gente atravessa determinadas situações, que o Senhor, Ele é poderoso para resolver todos os problemas e Ele nos abençoa. Eu sigo um canal chamado Riquezas Encobertas, o link está aqui na descrição, e nesse canal ele tem vários salmos narrados, né, lidos ali. Então, por exemplo, se você gosta de salmos, se você quer entender um pouquinho do que estamos falando, vai lá no canal Riquezas Encobertas, assina lá também, se inscreva, ativa o sininho e receba todos os dias que os vídeos forem lançados, receba o seu salmo, ouça, ore, medite nele também, em nome de Jesus. Terceira dica: leia livros, grupos de livros dentro da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia ela é dividida em algumas partes, né? Ela é agrupada. Então a gente tem ali o Antigo Testamento, que é composto com 39 livros, e o Novo Testamento com 27 livros. Dentro desses agrupamentos, a gente tem agrupamentos menores. Então no Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, livros históricos, profetas maiores, profetas menores, livros poéticos, e a gente tem essas classificações de acordo com o conteúdo dos livros, né? Então, por exemplo, os livros poéticos tem ali Jó, Salmos, Provérbios, Cantares. Nos livros dos profetas maiores tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E nos livros dos profetas menores a gente tem Oséias, até Miqueias. Então é interessante você escolher, vou estudar aqui os profetas maiores. Escolhe esse grupo de livros. Aqui você já está vendo quais são esses livros que você pode pesquisar. E também tem no Novo Testamento alguns agrupamentos que são os evangelhos, né, que é de Mateus até João, o livro histórico, que é o livro de Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, né, que são outras cartas que vão de Hebreus até Judas, e depois o livro profético, o livro de Revelações, que é o livro de Apocalipse. Então você pode escolher um grupo desses. Hoje eu quero, a partir de hoje, estudar os livros históricos do Velho Testamento. Então concentra nesse grupo, lê os livros, estuda, pesquisa, busca referências, busca conteúdos sobre o assunto, e você vai ver como Deus vai incrementar o seu conhecimento e a sua fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Dica 4. Procure a literatura cristã.
é muito interessante para nós que somos cristãos e entusiastas da palavra, a gente buscar literatura cristã. Existe uma variedade incrível no mercado de livros de literatura cristã. Eu tenho alguns livros aqui, também alguns eu perdi em viagem, alguns eu doei, mas eu ainda tenho muitos. Eu tenho alguns mais antigos, eu tenho alguns que eu estou lendo, tenho alguns que eu estou para ler. Então, só para você ter um exemplo da variedade, aqui, por exemplo, eu tenho esse livro, Prepare-se para a Guerra, é um livro sobre guerra espiritual. Tem esse aqui que muita gente conhece, que é Café com Deus, é um livro de devocional que você pode ler e estudar todos os dias. A Força da Oração Perseverante, é um livro maravilhoso sobre oração. Tem esse livro que eu estou lendo, Pregando com o Poder do Espírito Santo. Tem esse livro que eu também estou lendo, eu leio mais de um livro por vez, Kryptonita, é um livro muito interessante. Eu tenho um livro que eu comprei, foi o último livro que eu comprei por indicação, O Homem do Céu. Eu não sei dizer se é bom porque eu ainda não li, mas quem me indicou costuma indicar bons livros, então eu comprei, né? Orando a Palavra, de Charles Spurgeon, fazendo comercial até de graça aqui. É um livro que também foi muito bem indicado e eu estou me preparando para ler. É muito importante você conhecer a palavra e orar baseado na palavra. E esse livro fala sobre isso. Então, esses são apenas alguns. Eu tenho vários livros. Tenho livros também que não são cristãos, mas que eu acho que todo mundo deveria ler, inclusive nós cristãos. Um, por exemplo, se chama O Poder do Hábito. É um livro de autoajuda, mas é um livro que faz a gente refletir muito nos nossos hábitos. E se você aplicar isso para a sua vida cristã, você vai ver como a sua vida vai crescer. Dica número 5. Encontre bons conteúdos que ajudem a entender a Bíblia. Aqui eu estou falando de conteúdos na internet. Se você está aqui é porque ou você gosta de ouvir sobre a palavra de Deus ou alguém te indicou esse canal. Se alguém te indicou e você ainda não segue o nosso canal, clica aqui em inscrever-se e clica no sininho. Não esqueça de deixar seu like e também compartilhar para alguém, que eu acredito que mais pessoas podem ser abençoadas com esse vídeo. E se você está aqui e já nos segue, é porque você gosta da palavra. Mas a gente tem muito conteúdo na internet, no Instagram, no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais. A gente tem muito conteúdo, muitos estudos. Se você buscar qualquer tema no Google, você vai encontrar conteúdo. Obviamente que é importante você filtrar o que você vai ouvir, né? Eu costumo citar sempre o exemplo dos bereanos, né? Os bereanos, eles eram um povo que, quando eles ouviram a palavra anunciada pelos discípulos nas evangelizações, eles pegaram as escrituras e foram conferir para ver se eles estavam falando a verdade. Para mim é um exemplo de vida, e sempre que eu ouço alguma mensagem, alguma revelação, seja lá o que for, testemunho, eu estou sempre procurando na palavra onde tem embasamento para aquilo que eu estou ouvindo. Por isso que eu prezo muito pela palavra de Deus e por trazer conteúdos bíblicos aqui dentro da palavra do Senhor. Na internet tem muito conteúdo. Eu recomendo que você, entre o conteúdo que você vai consumir, consuma o conteúdo da sua igreja. Se a tua igreja tem um perfil numa rede social e posta conteúdo, posta mensagens, consuma. Ouça o que Deus está falando através do seu pastor, ouça o que Deus está falando através da sua igreja. Não é proibido ouvir outros canais, outras pessoas. Não deixe de ouvir o Café com Fé, não deixe de assistir nossos vídeos, mas é importante você ouvir a sua igreja, a direção que Deus está dando para a sua igreja, em nome de Jesus. Aqui eu sou da Igreja Fonte da Vida e eu assisto vídeos e ouço louvores quase o dia inteiro enquanto eu estou trabalhando. E sempre está no meu repertório ouvir vídeos, assistir vídeos, perdão. Na verdade eu ouço, né? Porque eu estou olhando para o trabalho. Mas deixo ali e fico ouvindo as mensagens que são pregadas nas igrejas Fonte da Vida, pelo apóstolo, pelos bispos, pelos pastores, né? Ouço muito o pastor local aqui na unidade que eu frequento, é um homem de Deus. E eu recomendo que você ouça o seu pastor, em nome de Jesus. Busque, se você não sabe onde buscar, pergunte a ele, fala assim: pastor, estou querendo implementar meu conhecimento na palavra de Deus, estou querendo incrementar, me indica um canal, me indica um lugar, me indica um livro para eu ler, me indica um canal para eu assistir mensagens.
Se a tua igreja não tem um canal de publicação de mensagens, peça a ele uma direção e ele vai te dar uma direção alinhada com a direção da tua igreja, e assim não vai causar confusão, assim não vai causar dúvidas, e assim você vai caminhar em obediência na tua igreja, e isso gera a bênção de Deus. Nunca esqueça disso. Mas não deixe de assistir o Café com Fé, porque aqui nós falamos somente palavra de Deus. Amém? Dica bônus, né? Eu disse que seriam 5 dicas, mas eu tenho aqui uma dica bônus. Então, se você ainda não deu seu like, deixa o seu like aqui, porque tem até dica bônus. Essa dica bônus, ela é um alerta, obviamente, e a dica é: frequente as reuniões de ensino da tua igreja. Então, se na tua igreja, por exemplo, tem escola bíblica dominical, frequente, evite faltar. Vá aprender a palavra de Deus. Se a tua igreja tem seminários, faça. Procure o que for acessível para você e faça. Se a tua igreja não tem seminário e você tem vontade de fazer, conversa com o seu pastor, ele vai te indicar um seminário e você vai fazer em nome de Jesus. Se tem cultos de ensino, não falte esses cultos. As igrejas, elas enchem muito nos cultos de milagre, mas muitas vezes no culto de ensino da palavra as pessoas não vão. E é o culto mais importante, porque é a palavra que nos edifica, nos exorta e nos consola. Se tem discipulado na sua igreja, frequente o discipulado. Em nome de Jesus, procure adquirir conhecimento. Fique junto da sua liderança, do seu discipulador, da pessoa que te acompanha. Se você não tem um discipulador, fique junto do seu pastor, que ele com certeza vai ser um discipulador para você, ou vai indicar alguém para te acompanhar. Dependendo do tamanho da igreja, obviamente o pastor não vai conseguir acompanhar todo mundo, mas ele vai indicar alguém que esteja preparado para te acompanhar e te ajudar a crescer no conhecimento da palavra, na sua vida cristã. Então esse é o nosso vídeo. Aqui estão as 5 dicas com direito a dica bônus, onde você vai lembrar, quando tiver um anúncio na sua igreja, culto de ensino da palavra, escola bíblica dominical, seminário, formação de líderes, você vai lembrar do Marcos aqui falando: não falte, em nome de Jesus. Aprenda a palavra de Deus, cresça. Lembre-se que toda a escritura é inspirada por Deus para nos edificar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado por chegar até aqui, muito obrigado por ficar até o final. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo e que Deus te abençoe. E que a palavra do Senhor, ela frutifique na sua vida, em nome de Jesus. Amém.